Olá! Na aula passada, nós vimos uma simulação na qual foi apresentado para vocês o espectro de permissividades de um material dielétrico, mais especificamente água, álcool e gasolina. Tanto a parte real dessa permissividade quanto a parte imaginária dele. Ou seja, nós vimos a questão da relaxação na molécula de água, e a influência que isso tem no fator de perdas e na variação do valor da permissividade da parte real, que é o que é responsável pelo armazenamento de campo elétrico. Agora o que nós vamos ver é o seguinte: a gente vai ver como, afinal de contas, essa variação da permissividade, esse valor tanto da constante de perdas quanto do fator de perdas quanto da parte real da permissividade, como esses valores vão influenciar no comportamento da onda eletromagnética dentro deste dielétrico. Então é onda eletromagnética em dielétrico com perdas. Bom, vejam bem, o fator de propagação gama é basicamente ômega raiz de mi epsilon. A gente chega nisso, na verdade, da definição do fator de propagação completo. A definição do fator de propagação completa é que ele é a raiz quadrada de j ômega mi sigma menos ômega ao quadrado mi epsilon. Ora, se o nosso meio é um meio dielétrico, ele não tem condutividade, ele só tem perdas dielétricas, e essas perdas vão ser computadas utilizando-se da permissividade complexa, ou seja, esse epsilon aqui é um epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Armazenamento de energia, perda de energia no dielétrico. Então, se isso aqui é gama, com isso aqui indo a zero, gama ao quadrado vai ser exatamente menos ômega ao quadrado mi epsilon. Mas epsilon é epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Certo? O que resulta para nós que isso aqui é menos ômega ao quadrado mi epsilon linha mais ômega j ômega ao quadrado mi epsilon duas linhas. Então agora nós temos o nosso fator de propagação gama ao quadrado em duas partes, uma parte real e uma parte complexa. Isso aqui facilita para a gente para poder separar, afinal de contas, como é que a parte real e a parte imaginária desse fator de propagação. Então vejam bem, o nosso gama é um alfa mais j beta. A gente já fez isso aqui quando foi descobrir o fator de propagação no meio totalmente sem perdas. Tá? Mas agora cuidado, agora o nosso meio tem perdas dielétricas, tá? Não é um meio livre de perdas. Então o nosso gama é um alfa mais j beta e nós vamos ter que considerar esse alfa. O que nós precisamos é, afinal de contas, qual é a parte real e qual é a parte imaginária de gama. Isso pode ser feito assim porque a gente sabe que o módulo de gama ao quadrado vai ser exatamente igual a beta ao quadrado mais alfa ao quadrado. E menos a parte real do
valor de gama ao quadrado é igual a beta ao quadrado menos alfa ao quadrado. Então, se vocês calcularem o módulo de gama ao quadrado, ou seja, o módulo disso aqui, isso aqui vai ser igual a ômega ao quadrado mi epsilon raiz quadrada de 1 mais epsilon duas linhas sobre epsilon linha ao quadrado. Note que esse ao quadrado está só dentro dos nossos colchetes aqui. Então isso é o módulo de gama ao quadrado. É só executar essa operação aqui e vocês chegam nesse valor. Já a parte real de gama ao quadrado é beta ao quadrado menos alfa ao quadrado, tá? E ela vai ser igual à parte real. A parte real é isso aqui. Como é menos gama ao quadrado, tá? A gente vai chegar em beta ao quadrado menos alfa ao quadrado igual a ômega ao quadrado mi epsilon linha. Certo? Bueno. Aqui é epsilon linha, tá? Se isso aqui é a parte real, isso aqui é a parte imaginária de gama ao quadrado, tá? Nós descobrimos, podemos separar tanto alfa como beta dessas duas equações. Só somar as duas equações, subtrair elas, a gente consegue, né, isolar um termo no outro, a gente consegue separar alfa e beta. E isso resulta que alfa, a parte real do fator de propagação, vai ser igual a ômega raiz. Vou botar um pouquinho mais de espaço aqui, assim, senão não vai caber. Então, alfa é igual a ômega raiz de mi epsilon linha sobre 2 raiz da raiz quadrada de 1 mais epsilon duas linhas sobre epsilon linha ao quadrado menos 1. Tá? E a parte imaginária do fator de propagação, beta, vai ser igual a ômega raiz de mi epsilon linha sobre 2 vezes a raiz da raiz de 1 mais epsilon duas linhas sobre epsilon linha ao quadrado mais 1. Tá? Só troca esse sinal aqui. Então, notem uma coisa importante nessas duas equações, que se a gente fizer a parte imaginária do fator de perda, ou seja, o fator de perda, a parte imaginária da permissividade complexa igual a zero, o que fica isso aqui? Observe, esse valor aqui é zero, fica a raiz de 1 menos 1 dá zero, alfa vai a zero. E esse valor aqui fica beta, fica igual a ômega vezes a raiz de mi epsilon linha sobre a raiz de 2 vezes 1 mais 1, 1 mais 0, isso aqui é 0, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, né, por enquanto, vezes a raiz de 2, simplifica a raiz de 2 aqui, e nós chegamos àquilo que a gente já chegou no meio totalmente sem perdas. Ômega raiz
de mi epsilon, certo? Onde epsilon, para o meio totalmente sem perdas, era considerado um número real. Tá? Não um número imaginário, como a nossa... Ou, no caso, um número imaginário com a parte... Um número complexo com a parte imaginária igual a zero. Tá? Então, essas equações representam um meio com perdas dielétricas. Se vocês quiserem representar um meio onde a condutividade não seja igual a zero, tá? É fazer simplesmente trocar o valor da condutividade pela relação dela com o meio com a condutividade equivalente. Tá? Que isso já foi feito. Tá? Numa das aulas anteriores. Bom, o que significa isso? A gente tem agora então um alfa e um beta. Isso significa o seguinte, lembrem que na expressão para os campos elétricos nós tínhamos o quê? Nós tínhamos lá que se gama é alfa mais j beta, o nosso campo elétrico E, ou campo magnético, tanto faz, vai ser o quê? Num fasor, um E0 mais fasor, E na menos gama Z. Mais gama é alfa mais j beta, então isso aqui significa que é um E0 mais fasor. E na menos alfa Z, E na menos J beta Z. Tá? Ou seja, aqui sustenta, essa exponencial complexa sustenta a propagação da onda, e essa exponencial aqui, em cima de um exponencial real aqui, atenua a nossa onda. E esse alfa e esse beta são exatamente esses dois que nós calculamos aqui, óbvio. Então agora a gente tem uma representação completa, basta que o nosso fasor seja substituído por um módulo dele E na J ômega T, para ele variar no tempo, e nós temos a nossa onda, nossos campos elétricos totalmente determinados, desde que a gente conheça alfa e beta. O mesmo vale para os campos magnéticos. Tá? É só trocar as equações, até porque H é a mesma coisa. Então, eu tenho a permissividade que vocês lá, por exemplo, obtiveram com a equação de Debye, aquela que nós apresentamos na aula passada, tá? E essa permissividade está nos dando o comportamento dessa onda num determinado meio, tá? Que tem essas perdas. Então o comportamento é mais ou menos assim. Nós temos uma onda que vem se propagando nesse meio, e se vocês conseguissem enxergar a onda se propagando, ela vai fazendo isso aqui. Ela atenua com E na menos alfa Z. Isso aqui não é o tempo, isso aqui é a direção Z de propagação. E ela também atenua conforme o tempo vai passando. Tá? E ela, além de atenuar, cuidado, ela modifica a sua fase, porque, observem, beta também muda com a frequência. Muito cuidado com isso. Então, agora, a fase, conforme a onda vai avançando, vai se modificando conforme a frequência que nós estamos trabalhando. Tá? Então, isso aqui tem que tomar cuidado, até porque, conforme a frequência e conforme o fator de perdas, obviamente, que tem aqui dentro. Se vocês pegarem o beta de uma onda sem perdas, com a mesma frequência, ele vai dar um valor. Se vocês pegarem um beta diferente, de uma onda com
um material com perdas, ele vai dar outro valor, porque tem esse termo adicionado. Então aqui não tem perdas, não tem um termo adicionado, com material com perdas tem um termo adicionado. Então não é só alfa que varia, cuidado, muito cuidado com isso. Tá vendo? Porque isso leva a pessoa a cometer alguns erros. Esse coeficiente de atenuação alfa quase sempre é dado em Nepers por metro. Tá? É quanto ele atenua conforme vai avançando. Se a gente tem esse coeficiente aqui, a gente pode dizer agora que a atenuação da onda, tá? Quando ela transpõe uma determinada distância z igual a d, a atenuação vai ser igual ao módulo da onda no instante inicial, E0 mais, em relação ao módulo, numa posição inicial, da onda numa posição E, z igual a d. Então, digamos que a nossa onda estava aqui ela tinha um valor E0 mais, uma intensidade, e agora nós queremos saber o valor, a intensidade dela aqui, né? Esse ponto aqui, porque é a envoltória dessa onda, lembre, essa onda conforme o tempo passa, ela vai fazer isso aqui. Na aula que vem a gente vai ver isso numa simulação, né? Essa onda vai atenuando. Então, o valor dela aqui era esse, e o valor dela aqui agora em z igual a d é outro. Esta atenuação aqui é a atenuação A. A atenuação A, obviamente, é o valor dela em z igual a d, nesse zero dividido pelo valor dela em z igual a d. Então, se aqui ela for um valor 1 e aquela for um valor 0,5, ela atenuou duas vezes. Atenuou pela metade. Cuidado que a palavra é atenuação. Tá? E isso aqui é igual a E na menos alfa vezes a distância percorrida d. E na menos alfa d. Bem, normalmente, gente, os instrumentos de medida medem esta atenuação em decibéis. Tá? Então, se vocês foram lá e comprarem um medidor de atenuação num cabo, ou um medidor de atenuação entre duas antenas, esse medidor de atenuação vai dar o resultado para vocês em decibéis. Tá? E eles medem decibéis de perda de potência. Cuidado que nós estamos trabalhando com campo elétrico aqui. Então, se vocês querem verificar a atenuação, vocês conhecem o campo elétrico e querem saber a atenuação de potência em dB, a atenuação em dB vai ser igual a 20 vezes o logaritmo decimal, vou botar aqui na base 10 para ninguém esquecer, tá? Da tensão E0 mais sobre a tensão em E, Z igual a D. Do módulo disso aqui. Tá? Que na verdade é igual a 20 vezes o logaritmo na base 10 de E na menos alfa D. Tá? E porque a atenuação que aconteceu para a distância D. Se é esse o valor, é menos alfa D, tá? 20 log na base 10 de E na 1, tá? Vezes 20 log na base 10 de E na 1, tá? Que é igual a menos 8,6858 alfa D. É igual a menos 8,6858 alfa D. D é a distância aqui percorrida. Tá? Então, essa aqui é a atenuação de vocês em dB. Quanto essa onda baixa aqui em decibéis. Bom, vejam bem, vocês pegaram um instrumento de medição maravilhoso, né, e colocaram um instrumento de medição, a onda de vocês vinha se propagando no espaço e sendo atenuada,
o espaço era cheio de um determinado dielétrico com perdas, tá? E aí vocês conseguiram colocar um instrumento de medição e medir a onda de vocês aqui, descobriram um determinado valor aqui, e aí colocaram aqui e descobriram outro valor. Mediram essa distância D, tá? E agora o que vocês querem saber é qual o valor de alfa. Vocês calculam, né, o valor dessa atenuação em dB, e alfa vai ser simplesmente a constante alfa, a atenuação em dB, sobre 8,6858D. 8,6858D. Como é que eu calculo a atenuação em dB aqui, professor? Que bom. Uma coisa para vocês estudar, a revisão de decibéis. Tudo bem. Medir a atenuação é fácil. Relativamente fácil. Colocar uma sonda lá dentro do material, vou ser bem sincero com vocês, é um troço complicado. Mas digamos que o cara consiga medir a atenuação. Mas e a variação da fase? Como é que a gente mede? A variação da fase é um pouquinho mais complicado. A variação da fase, a gente precisa pegar a nossa onda agora e verificar quanto essa fase varia, tá? Ao longo do caminho dele. Então, para o mesmo intervalo D, eu quero saber quanto essa fase variou. Então, isso aqui é um ΔΦ. O problema de medir a variação da fase é que pode dar uma ambiguidade de fase nessa história. Tá? Vocês podem ter vocês precisam usar uma amostra com um comprimento menor do que o comprimento de onda. Por exemplo, essa amostra aqui seria inadequada. Vocês teriam que pegar um tamanho aqui tal, que não chegasse a dar um comprimento de onda. Porque se vocês pegarem vocês não sabem se tem um comprimento de onda, ou 2 comprimentos de onda, ou 3 comprimentos de onda ali dentro. Tá? Isso se chama ambiguidade de fase, e na hora de medir variações de fase em materiais, isso é um problema bastante sério que tem que ser resolvido de alguma maneira. Então, a atenuação da fase, de toda forma, se vocês conseguirem pegar um comprimento menor que um comprimento de onda, o valor de beta de vocês vai ser medido pelo ΔΦ, a variação da fase que vocês encontraram aqui, divididos por D, mais o famoso beta zero. E o que é o beta zero? O beta zero é a constante de propagação do vácuo. Ou seja, beta zero é igual a ômega raiz de μ0 epsilon zero. O que eu tinha dito para vocês? Que o beta varia também. Então você sempre tem o valor de beta no material com perdas em relação ao valor, tem que se considerar o valor de beta zero. Isso para vocês poderem fazer contas e, na verdade, vocês vão ver essas equações na próxima aula sendo aplicadas em uma simulação. Na simulação, que é o mesmo programa que foi utilizado na aula anterior, a gente vai ver essas ondas eletromagnéticas se propagando. Até a próxima aula. Muito obrigado.